Ah, Ângelo, como nossos horários não se encaixaram, eu propus para sua mãe que eu gravaria a aula e disponibilizaria o link para você. Então vamos lá. Seguindo aqui, a gente dá uma reforçada na lista que nós trabalhamos na quinta-feira, temos aí um exemplo simples de equação do segundo grau, né? Então o que ele pede? Assinale a alternativa com a solução da equação a seguir. Então nós temos aqui a equação 3x que multiplica x menos 2 é igual a x ao quadrado menos 2 que multiplica 3x menos 4. Primeira coisa, as regrinhas. Primeiro, resolvemos multiplicação, divisão, para depois soma e subtração. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, aqui temos multiplicação dos dois lados da igualdade, correto? Então, vamos lá. Eu vou multiplicar isso e depois isso para seguir com a resolução, correto? Beleza. O que eu tenho que me atentar? Jogo de sinais. Como assim, professor? Jogo de sinais. Eu sempre tenho que lembrar que esse 3 é positivo e esse positivo multiplica junto com o que acompanha o número dentro ou a letra dentro. Mesma coisa aqui, ó. Eu tenho menos 2, ele é negativo. Esse sinal multiplica junto. Ou seja, se eu estou aqui mais e aqui mais, permanece mais. Então, 3x vezes x. Método de chuveirinho. 3x multiplica o x e depois ele multiplica o menos 2. Na segunda parte, o 3x é positivo e aqui é menos 2. Mais com menos, menos. Então, vai ser negativo. Então, vai ser 2 vezes 3, 6x negativo. Pegou? Mesma coisa aqui, o x ao quadrado repete, normal, quem está multiplicando é o menos 2. Se eu tenho um sinal de negativo, menos com mais que acompanha o 3, menos. Então vai ser menos 6x. Agora aqui eu tenho menos que multiplica menos, menos com menos é mais. Então vai ser 2 vezes 4, 8 positivo. Pegou? Ok. Então vamos lá. Fazendo isso é 3x vezes x, 3x ao quadrado. 3x vezes menos 2, menos 6x, que é igual, repito, o x ao quadrado. Agora, menos 2 vezes 3x, menos 6x. Menos 2 vezes menos 4, menos com menos mais, então, mais 8. Perfeito? Ok. Seguindo com essa conta, olha só o que eu fiz. Apenas passei o que é quadrado para um lado e deixei o restante do outro lado da igualdade. Então, ficou 3x ao quadrado. Como o x ao quadrado era positivo, sempre quando a gente muda o lado na igualdade, é o inverso. Então, se ele era positivo, ele vem negativo, certo? Se ele está multiplicando, passa dividindo, certo? Então, lembra que é sempre o contrário. Então, nós temos 3x ao quadrado, repetido aqui, e como eu passei o x ao quadrado para o outro lado da igualdade, ele se tornou menos x ao quadrado, que é igual, esse 6x eu passei para lá, então ele era negativo, para lá ele passa positivo. Lá já tinha um menos 6x, então 6x menos 6x mais 8. Essa parte eu só repeti, o único que eu trouxe foi o menos 6x, que ele se transformou em mais 6x. Ok, eu continuo. Então, para continuar, 3x ao quadrado menos x ao quadrado, eu estou tirando 1 aqui desse 3. Então, fica 2x ao quadrado, que é igual, esse 6x é positivo, esse é negativo, um corta com o outro, certo? Sobrou 8. Ok. Como que eu resolvo isso? Lembra que quando passa para o outro lado da igualdade é o contrário? O 2 multiplica o x ao quadrado. Se ele está multiplicando, ele passa para lá dividindo. Então, fica x ao quadrado é igual a 8 dividido por 2. E 8 dividido por 2 é 4. Como que eu continuo resolvendo isso, Anjo? Se aqui está o quadrado, qual que é o inverso do quadrado? É a raiz quadrada. Então, se eu passar esse quadrado para o outro lado da igualdade, se torna a raiz quadrada. Então, x é igual a raiz quadrada de 4. E raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. E a raiz quadrada, nada mais, nada menos do que um número multiplicado por ele mesmo, né? Então, raiz de 4 é 2, que 2 vezes 2, 4. Por que que fica mais ou menos 2? Por quê? Porque se eu fizer 2 vezes 2 dá o 4.
E se eu fizer menos 2 vezes menos 2, quando eu pego menos com menos, vira mais. Então, também dá o 4. Então, eu tenho duas opções para esse x. Ele pode ser 2 positivo ou 2 negativo, certo? Em alguns casos, você não vai utilizar o negativo. Por exemplo, medidas. Quando você mede alguma coisa, você vai utilizar o valor real, não o se tem mais ou menos, e sim o que você achou no resultado final. Mas em todas as opções que ele pedir para você achar o valor de x, você tem que mostrar que pode ser tanto positivo quanto negativo quando ele sai da raiz. Ok? Beleza. Então vamos prosseguir. O resultado é letra B, que é menos 2 ou 2. Perfeito? Próxima questão. Sabendo-se que a área do quadrado a seguir vale 400 centímetros quadrados, o valor de x é... Primeira coisa, Ângelo, qual que é a área aqui de um quadrado? É a base vezes a largura, ou comprimento vezes a largura, certo? Como aqui é 5x e aqui também, isso nos prova que é um quadrado perfeito, né? Então, é 5x vezes 5x, que vai ser igual a quem? A 400, porque ele já deu que é 400 centímetros quadrados, certo? Como eu resolvo isso, professor? Escrevo que eu estou lendo que a base vezes a largura vai ser a área total, então a área é 400 e base vezes largura. Como a base é 5x e a largura é 5x, 5x vezes 5x igual a 400. Como eu resolvo isso? 5 vezes 5, 25. X vezes x, x ao quadrado. Então, fica 25x ao quadrado é igual a 400. Perfeito? Próximo passo. O 25 está multiplicando x ao quadrado. Quando ele passa para o outro lado da igualdade, qual que é a regra? Ele se torna o contrário. Qual que é o contrário de multiplicação? Divisão. Então, vai passar para lá, vai ficar x ao quadrado é igual a 400 dividido por 25. Perfeito? Então, para você dividir 400 por 25, você vai fazer do jeito que você sabe, 400, sinal de dividir 25 e resolver. Dica, é uma dica. Se te ajudar, ok. Se não, também. Tá vendo que 400 é nada mais do que 4 vezes o 100? Se você juntar o 100 4 vezes, se torna 400. Então, se eu tenho 400 e é 4 vezes o 100, é mais fácil eu dividir o 100 por 25. Quando eu divido 100 por 25, é 4, porque 4 vezes 25, 100. Só que como o meu número é 400, é o 100 4 vezes. Então, se 100 dividido por 25 é 4, é você só fazer 4 vezes 4, que é 16. Mas se isso te complicar, faça a sua divisão do jeito que você sabe, ok? Mas, ou seja, isso vai dar 16. 400 dividido por 25 vai dar 16. Beleza? Quando eu já sei que é 16, eu continuo o meu cálculo. Se aqui é o quadrado, quando ele passa para o outro lado é o inverso. Então, se torna raiz, né? Então, vai ficar x é igual a raiz de 16. Qual o número que multiplicado por ele mesmo que dá 16? Existe? Sim, o 4. 4 vezes 4, 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. Por que que o meu resultado é mais ou menos 4? Porque o menos 4 e o 4 positivo, se você multiplicar um pelo outro, 4 vezes 4 é 16. Menos 4 vezes menos 4 também será 16 positivo. Porém, aqui na resposta nós vamos marcar a letra A, que é apenas positivo. Por quê, professor? Estamos trabalhando com medida, certo? Se estamos trabalhando com medida, não temos medida negativa. A medida é positiva. Por mais que a medida seja para cima, para baixo, para um lado ou para o outro, ela é positiva, porque nós estamos medindo, ok? Perfeito. Próxima questão. Qual é o número cujo triplo elevado ao quadrado é igual a 900? Matemática, 90% do cálculo é interpretação. Então, vamos interpretar. Qual é o número que eu não sei? X, cujo triplo dele, então, 3 vezes o x. Porque qual é o número? Não sei. Estou dando que é x. Só que eu sei que é o triplo dele. Então, é 3x.
Isso elevado ao quadrado é igual a 900. Então, o 3x, entre parênteses, elevado ao quadrado é igual a 900. Por que eu tenho que fazer essa interpretação? Porque não é 3x ao quadrado, é 3x elevado ao quadrado, certo? Se eu faço 3x ao quadrado, o único que vai elevar ao quadrado é o x. Porém, eu tenho que é o triplo desse número ao quadrado. Então, é 3x elevado ao quadrado. Então, além do x ser elevado ao quadrado, o 3 também é. Então, fica 9x ao quadrado, certo? Vamos entender melhor. Fica assim, entre parênteses, porque o triplo de um número que eu não conheço elevado ao quadrado é igual a 900. É o que diz o enunciado. Ó, qual é o número que eu considero x, que eu quero descobrir, cujo triplo, então, o triplo de x ao quadrado, então, ó, 3x ao quadrado é igual a 900. Quando eu resolvo isso aqui, 3x ao quadrado é 3 vezes 3, 9, x vezes x, x ao quadrado. Então, é 9x ao quadrado, que é igual a 900. Perfeito? Agora eu continuo minha questão. Então, ó, se o 9 multiplica o x, ele passa para lá dividindo, porque o contrário de multiplicar é dividir. Então, automaticamente fica que x ao quadrado é igual a 900 dividido por 9, que é 100. Então, x ao quadrado é igual a 100. Como que eu resolvo isso? Se aqui está ao quadrado, para ele passar para o outro lado da igualdade, ele passa ao contrário. O contrário de ao quadrado é raiz quadrada. Então, vai ficar que x é igual a raiz quadrada de 100. Nós sabemos que a raiz quadrada de 100 é 10. Por quê? Porque 10 vezes 10 é 100. Porém, como aqui não é medida de lugar nenhum que está exemplificando, só quer saber, eu tenho duas opções. Pode ser tanto mais 10 quanto menos 10, concorda? Porque 10 vezes 10, 100. Menos 10 vezes menos 10, quando eu faço menos com menos mais, também é 100. Então, pode ser tanto mais 10 quanto menos 10. Perfeito? Resposta letra B, 10 ou menos 10. Essa é bem fácil, você não teve dificuldade. Pediu para resolver a equação 3x ao quadrado é igual a 150. Então, ela já está bem simplificada. Se o 3 multiplica o x ao quadrado, ele passa para lá dividindo. Então, fica x ao quadrado, que é igual a 150 dividido por 3. 150 dividido por 3 é 50. Como que eu continuo resolvendo? Se aqui está elevado a 2, o contrário disso é raiz quadrada. Então, x é igual a raiz quadrada de 50. Existe um número que multiplicado por ele mesmo, que seja inteiro, que dá 50? Não. Então, eu termino aqui sendo raiz de 50. Beleza? Vamos seguir. Qual o resultado da soma dos quadrados dos possíveis valores de x, tais que... Deu essa fórmula. Olha a interpretação. Ele quer saber o resultado da soma dos quadrados dos possíveis valores existentes para x. Então, eu vou descobrir o valor de x, perfeito? Resolvendo isso, eu descubro o valor de x. Depois que eu descobrir o valor de x, todos os resultados possíveis para x, eu vou elevar ao quadrado, porque está falando que é a soma dos quadrados. Então, eu elevo ao quadrado os resultados de x e depois ainda somo. Isso está dizendo no enunciado, é interpretação. Vamos resolver primeiro, então, passo a passo, que é a equação. Nós temos essa equação, né? 4x ao quadrado menos 125, que é igual a 1475. Como que eu prossigo com isso? Passo menos 125 para depois da igualdade. O contrário de negativo é positivo. Quando eu passar por outro lado da igualdade, ele vai se tornar, então, mais 125. 4x ao quadrado é igual a 1475 mais 125. Somando isso aqui, vamos chegar num valor de 1.600. Então, 4x ao quadrado é igual a 1.600. Se o 4 está multiplicando, ele passa para o outro lado da igualdade dividindo, que é o contrário, concorda? Então, fica x ao quadrado é igual ao 1.600, que é que nós somamos aqui, dividido pelo 4, que estava multiplicando x e passou para lá dividindo. Perfeito? 1.600 dividido por 4. Tranquilo, você pode ir na sua forma de dividir aqui por 1.600 dividido por 4 perfeitamente, sem problema nenhum, ok? Só que tem uma regrinha que eu vou te ensinar.
Quando você tem dividido por um número inteiro de apenas um número, que é o 4 aqui, por exemplo, você concorda que 16 é divisor de 4? Sim. 4 vezes 4, 16. Se você tirou os dois zeros para fazer a divisão, quando você terminar a divisão, acrescenta os dois zeros. Então, 16 dividido por 4 é 4. Acrescentou os dois zeros, 400. Então, é a mesma coisa. 1.600 dividido por 4 vai dar os 400. Perfeito? Mas não quero te dificultar. Se você já tem a sua mãe de dividir certinho, divide certinho. Isso aqui é só uma dica, ok? Um dia você pode querer utilizá-la. Então, agora eu cheguei em x ao quadrado é igual a 400. Como eu resolvo? Lembra que eu estou falando toda vez, reforçando, o contrário de ao quadrado é a raiz. Então, fica x é igual a raiz de 400. Qual é a raiz de 4? A raiz de 4 é 2. Então, a raiz de 400 é 20. Beleza? Por quê? Porque 20 vezes 20 é 400. Só que eu tenho quais opções para x? X pode ser mais 20 ou menos 20, que é o que o professor está te dizendo a todo momento. 20 vezes 20, 400. Menos 20 vezes menos 20, menos com menos mais, também é 400, positivo. Então, eu tenho duas opções para x, que é 20 e menos 20. Agora é o pulo do gato. Qual o resultado da soma dos quadrados dos possíveis valores de x? Quais são os possíveis valores de x? Mais 20 e menos 20, acabamos de encontrar. Eu tenho que fazer o quadrado deles. Então, o quadrado de 20, 400. O quadrado de menos 20, 400. Então, eu tenho 400 mais 400, porque ele pediu a soma, o resultado da soma desses quadrados. Então, é isso que eu tenho, ó. Os resultados possíveis para x é 20 positivo e 20 negativo. 20 positivo ao quadrado é igual a 400. 20 negativo ao quadrado é igual a 400. Então, pede a soma deles. 400 mais 400, a resposta final temos que é 800. Então, o resultado da soma dos quadrados dos possíveis valores para x nessa questão, dessa conta, é 800 no final. Perfeito, Ângelo? Veja mais uma, duas, três, quantas vezes for preciso. Não fique com dúvida. Um terreno em formato retangular possui área de 363 metros quadrados. Sabe-se que a medida do comprimento do terreno é o triplo da medida de sua largura. Quais as dimensões do terreno? Então, a área total disso aqui, 363. Porém, nós sabemos que a medida maior, sendo essa o comprimento, é o triplo da largura. Então, como eu não sei nem a largura nem o comprimento, eu deduzo que a largura seja x. E como ele já me deu que o comprimento é o triplo, então é 3 vezes o x. Beleza? Como que eu monto isso? Área não é comprimento vezes a largura? Eu tenho a área, que é 363, o comprimento, que é a largura, que é x, e o comprimento, que é 3x. Então, é só eu montar a minha fórmula. Perfeito? 3x vezes x é igual a 363. Resolvendo 3x vezes x, vai dar 3x ao quadrado, que é igual a 363. Perfeito? Agora, eu pego, se o 3 está multiplicando o x, ele passa para lá dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 363 dividido por 3. Então, vai dar 121. Você pode fazer a sua divisão tranquilo, normal, ali do ladinho, 363 dividido por 3 e chegar no resultado de 121. Ou você pode perceber que todos esses valores aqui são divisíveis por 3. Então, 3 dividido por 3 é 1. 6 dividido por 3 é 2. 3 dividido por 3 é 1. Então, se você fizer assim, é uma técnica também, você chega ao 121 mais rápido. Mas não quero te confundir, igual eu te falei. Faça lá da sua forma, 363 dividido por 3. Tá ok? Beleza. Então, você achou que x ao quadrado é igual a 121. Como que eu continuo essa resolução? Se é ao quadrado, ele passa a raiz. Então, x é igual a raiz de 121. E a raiz de 121 é 11. Por quê? Porque se nós fizermos 11 vezes 11, dá 121.
Então, pode ser mais 11 ou menos 11. Porém, como aqui nós estamos trabalhando com uma medida, nós vamos adotar o 11 positivo. Lembra da regrinha? Beleza. Então, agora, como que eu descubro? Eu já achei o valor de x. Mas como eu descubro a dimensão desse terreno, significa que x é 11 e aqui é 3 vezes 11. Então, se eu faço 3 vezes 11, 33. Então, é 11 por 33. Professor, como eu sei se isso está certo? Multiplica 11 vezes 33, vai dar exatamente 363. Aí você prova que está correto. Perfeito? Essa questão também muito interessante. Considere um cubo de aresta x e um paralelepípedo reto de base retangular de dimensão 2 centímetros por 3 centímetros com altura 9 centímetros, conforme mostra as figuras. Beleza. Aqui ele deu um cubo perfeito, onde todos os lados são iguais. E um cubo pode se comparar a um dado, são 6 lados, beleza? Então, se eu quero saber, como diz aqui, as dimensões dele, se são 6 lados, é 6x ao quadrado, beleza? Porque esse lado é x vezes x, então é ao quadrado. E são quantos lados desses? 6, então 6x ao quadrado. Só isso para você já ter em mente. Sabe-se que o cubo e o paralelepípedo possuem a mesma área total. Então a medida de x para a aresta do cubo em centímetros é. Então olha só, o que nós vamos descobrir agora. Que são 6 lados iguais, beleza? E como esse cubo seria perfeito, 6 lados iguais. Como aqui não é um cubo, sim um paralelepípedo, e não tem os 6 lados iguais, a gente sabe que essa parte da frente é a mesma medida da parte de trás, essa parte da direita é a mesma medida dessa parte da esquerda, e a parte inferior é a mesma medida da parte superior. São 6 lados e cada 2 lados iguais, ok? O que que eu sei? Que esse lado é 2 centímetros de base e de altura é 9. Então, 2 vezes 9 eu vou achar a área desse lado. Sendo que atrás tem uma igual, então é só multiplicar por 2. Que aí eu sei que é uma da frente e uma de trás. Para me achar a área desse lado é 3 vezes 9, que é a base vezes altura, o comprimento, ou largura vezes comprimento, enfim. Então, para você achar a área desse quadrado desse lado, desse retângulo, é 3 vezes 9. Só que eu tenho de um lado e do outro. Então, eu multiplico por 2. E a mesma coisa eu faço na base inferior e superior, que é 2 por 3. 2 vezes 3, 6. Então, é 6 aqui e 6 aqui. Ou seja, eu tenho duas faces de cada lado. Eu tenho duas faces disso aqui. Eu tenho duas faces dessa parte e duas faces da parte da frente e a de trás. Perfeito? Então, uma face é 2 vezes 3, que é essa aqui. Como eu tenho duas, então, é 2 vezes 3, 6. Eu tenho duas, então 2 vezes 6, 18. Outra face é essa da frente, que é 2 vezes 9, que é 18. Como eu tenho duas, 36. Essa outra face, 3 vezes 9. Como eu tenho duas, deu 27. 3 vezes 9, vezes 2, 54. Vou apenas somar 12 mais 36 mais 54. Eu tenho que o resultado desse aqui é 102 centímetros. Certo? Essa é a dimensão total dele, 102 centímetros. A área total dos quadrados que estão aqui, somando esse quadrado, de trás, do lado, do outro, de cima e de baixo, dá 102 centímetros quadrados. Perfeito. Só que eu sei que eles têm a mesma, né, que foi falado lá. Só que eu sei o seguinte, que 6x ao quadrado é igual a essa medida da aresta total do cubo, porque ele tem 6 lados, né? Cada lado é x vezes x, então x ao quadrado, então é 6x ao quadrado. Como eu tenho o total que eu acabei de achar que é 102, fica 6x ao quadrado igual a 102. Então, como eu resolvo isso, Ângelo? Se o 6 está multiplicando o x ao quadrado, ele passa para o outro lado dividindo. Fica x ao quadrado é igual a 102 dividido por 6.
Se eu dividir 102 por 6, você vai encontrar aí, dividindo da forma como você sabe, que é 17. Então, vai ficar x ao quadrado, que é igual a 17. Como que eu continuo resolvendo? Raiz quadrada de 17, porque aqui é o quadrado, o contrário do quadrado é raiz quadrada. Então, vai ficar x é igual a mais ou menos raiz de 17. Só que aqui eu vou usar apenas o positivo. Então, x é igual a raiz de 17, porque eu estou trabalhando com medidas. Acabou aí, professor? Sim, acabou aqui. Por quê? Porque 17 não tem raiz. Esse é o resultado final.